As Portas da Percepção e o Céu e Inferno, de Aldous Huxley. Vamos tentar fazer um vídeo tentando abarcar o máximo possível de conteúdo, pelo menos a essência do que se pode tirar desse livro. As Portas da Percepção, um título inspirado na obra do poeta, pintor e gravurista William Blake, que é um famoso pintor que teve uma grande influência sobre muitos outros artistas posteriormente. Ele que era do final do século XVIII, início do século XIX. Deixa eu já até começar a anunciar aqui, por exemplo, a título de ilustração, né, William Blake teve forte influência não só nessa obra do Aldous Huxley, né, As Portas da Percepção, que faz parte de um dos versos de sua poesia, como, por exemplo, influenciou a banda The Doors, que usa as portas, né, The Doors, do Jim Morrison. Também há referências, por exemplo, às gravuras de William Blake no filme que é a continuação do Silêncio dos Inocentes, né, O Grande Dragão Vermelho. Ali aquele dragão tatuado nas costas do psicopata inspirado numa gravura de William Blake, né? Então vamos ver aqui, vou começar falando do próprio William Blake. Como eu disse aqui, ele do final do século XVIII, início do século XIX, foi um poeta e pintor gravurista inglês famoso por ter retratado em poesias e obras de artes visuais suas experiências e concepções visionárias. É de sua obra que Huxley toma emprestadas expressões que batizam seus 2 livros sobre experiências sensoriais e perceptivas, né? As Portas da Percepção e Céu e Inferno. Esse livro vai abarcar essas 2 obras numa só, né? As Portas da Percepção e Céu e Inferno, e vai tratar basicamente da experiência que o escritor Aldous Huxley teve junto à mescalina, uma erva que comumente era usada nos ritos xamânicos dos índios do norte dos Estados Unidos, numa mistura de experiência religiosa e experiência mística, né? E que serviu de inspiração para que o Aldous Huxley objetivasse viver essa experiência de forma induzida e controlada, inclusive tendo familiares por perto e médicos, né, para assessorá-lo, com o propósito filosófico e sensorial de todas as ordens e da onde resultou a obra, né? Então vou começar lendo aqui o que seria a orelha, né, a apresentação do livro, né? Fala do Baudelaire, os Beatles, Alan Moore, Jim Morrison, William Burroughs. Esses e outros tantos nomes de peso e do universo das artes têm em comum o uso em algum momento de substâncias alucinógenas como impulso da criação artística. Assim como eles, o escritor Aldous Huxley, curioso pelos efeitos dos alteradores de consciência, cercou-se de cuidados e se aventurou em experimentos com mescalina, alcaloide extraído de um cacto usado por xamãs mexicanos. O resultado dessa jornada da mente é o livro As Portas da Percepção, de 1954, obra precursora em que os efeitos vivenciados por Huxley servem de reflexão sobre a consciência humana e seus limites. O autor, que àquela altura já era um intelectual respeitado, responsável por livros que se tornaram clássicos instantâneos, como Admirável Mundo Novo e Contraponto, descreve essas experiências como um estágio místico em que objetivos simples ganham mais nitidez e pinturas clássicas adquirem cores transcendentais, numa espécie de visão sublime da realidade. A tese principal de Huxley é a de que o cérebro funciona como um órgão redutor que nos impede de tomar consciência da infinitude em nome da busca por sobrevivência. Céu e Inferno é a segunda parte deste livro, publicado em 1956, dá continuidade às investigações de Huxley sobre a mescalina e explica como as substâncias alucinógenas tão férteis para atingir a autotranscendência podem aproximar o seu usuário de uma visão perturbadora, com crises comparadas a quadros esquizoides e psicóticos. Reflexões profundas sobre a mesma busca do sublime nas artes sacras e na poesia fazem desse texto um ensaio estético fundamental. Bom, ele vai continuar aqui, mas já serviu como uma introdução
né, a ideia é essa, fazer a experiência induzida. Veja, essa experiência publicada em 1954, então foi precursora à grande, digamos, a grande cultura das drogas que adveio depois, sobretudo na geração dos Beatles, né, o uso de alucinógenos poderosos como o LSD, né, o ácido lisérgico, e que resultou inclusive em algumas tragédias, né? Porque, de fato, cada droga tem um potencial, tem uma maneira de ser usada, e o que o Huxley fez foi um experimento controlado com um propósito pré-definido, né? Ele não tinha a intenção de se tornar um usuário de drogas, a intenção dele era justamente ter uma experiência mística e dali poder produzir uma obra que voltasse filosoficamente para essas portas da percepção. E, obviamente, não é o que aconteceu com a geração posterior, que veio realmente já cheio de sequelas, de vícios, algo que será, inclusive, abordado aqui na obra, os riscos, né, com relação ao uso da própria mescalina, que, enfim, apesar de toda a sua potência alucinógena, ela representa um potencial risco inferior do que, por exemplo, o ácido lisérgico, né? O Huxley vai tratar dessas questões, dos riscos, inclusive da própria mescalina. E vamos então falar da mescalina da erva em si e da experiência do Huxley com a mescalina, né? Que ele foi, digamos, a experiência dele foi essa, né? Ele fez o uso da substância, né? Com o propósito de fazer a alteração da maneira como a mente dele percebe o mundo que lhe cerca. Um pouco, isso não foi dito na obra, claro, mas é um pouco aquela intenção de sair da caverna, né, e olhar a realidade como ela é, né, fazendo uma alusão ao mito da caverna do Platão. O propósito filosófico do Huxley era essa, né, era não ser reduzido pela experiência sensível, uma discussão filosófica antiga, né, não ser reduzido pela pura experiência sensível, ter aí uma concepção mais próxima do que seria a realidade, através da alucinação. Veja que é paradoxo, né? E aí, falando da experiência propriamente do Huxley, né? Essa experiência induzida, né? E controlada. Vamos ler aqui na página 9, né? Administrada em dose adequada, né, ele está falando da mescalina, ela muda a qualidade da consciência de modo mais profundo que qualquer outra substância no repertório dos farmacologistas e, no entanto, é a menos tóxica de todas, né? Então, de acordo com como posto aqui na obra do Huxley, ele vai ter todo um trecho que talvez eu não traga aqui por falta de tempo, a respeito da defesa do Huxley em relação ao uso da mescalina como experiência com propósito religioso, né? E uma das alegações justamente é essa, a questão da baixa toxicidade da substância e o uso, digamos, a vasta experiência de uso por parte das tribos xamânicas, né, de tribos indígenas. Vamos, então, aqui falando um pouco mais da própria experiência em si, né, porque primeiro ele vai contar a experiência dele, né, o que ele vai intercalar um pouco nesse primeiro ensaio, né, As Portas da Percepção, entre a narração do que vai acontecendo com ele, foi acontecendo com ele à medida em que ele fez a ingestão das drogas, intercalado com observações de cunho artístico, filosófico, né, e religioso. Então aqui vamos ver como é que ele narra aqui essa experiência dele, né? Então ele botou assim: sempre tive a impressão de que por meio da hipnose ou auto-hipnose, por exemplo, ou da meditação sistemática, ou ainda da ingestão de medicamentos adequados, eu poderia modificar meu estado ordinário de consciência a ponto de ser capaz de saber desde dentro sobre o que os visionários, os médiums ou até os místicos estavam falando, né? Então, de fato, sempre vai haver essa comparação da adulteração da forma como a mente percebe a realidade, ou seja, trazendo a realidade mais para próximo da mente, por duas vias. A via da hipnose, né, e a via química, que seria o que ele se sujeitou, que foi o uso da mescalina.
Então ele sempre acreditou que poderia chegar a essa condição visionária se fosse por meio de hipnose ou auto-hipnose. E aqui ele continua, né? Meia hora depois de engolir a droga, tomei consciência de uma lenta dança de luzes douradas. Pouco depois surgiram suntuosas superfícies vermelhas que inchavam e se expandiam a partir de brilhantes nódulos de energia, os quais vibravam com uma vida geométrica continuamente cambiante. Num outro momento, o ato de eu fechar os olhos revelou um complexo de estruturas cinzentas dentro das quais pálidas esferas azuladas adquiriam intensa forma sólida e, uma vez surgidas, deslizavam silenciosamente para cima, saindo do meu campo de visão. Em momento algum, no entanto, surgiram rostos ou formas de homens ou animais. Não vi paisagens, não vi espaços enormes. Dando continuidade, ele falou que a grande mudança se deu na esfera dos fatos objetivos. O que aconteceu com o meu universo subjetivo era relativamente pouco importante. Tomei a pílula às 11, 1h30 depois estava sentado em meu estúdio olhando atentamente para pequenos vasos de vidro. Os vasos continham apenas 3 flores. Né? Naquela mesma manhã, ao café, eu me dera conta da vivaz dissonância entre o seu colorido, mas agora não era essa a questão. Eu já não estava olhando para um arranjo floral incomum, estava vendo o que Adão havia visto na alvorada do dia em que fora criado, o milagre incessantemente renovado da existência nua. Então, vamos para 17. Jamais pôde ver um punhado de flores brilhando com sua luz interior própria e quase pulsando sob a pressão do significado do qual são portadoras. Jamais pôde perceber que aquilo que a rosa, a íris, o cravo significavam de modo tão intenso não era nada mais, nada menos que o que eles eram. Então, exatamente, o que propõe Huxley é que a experiência com as drogas alucinógenas induzida pela mescalina davam como abrir as portas da percepção, ou seja, fazia você perceber as coisas como elas efetivamente eram, né? Ou seja, a ideia mesmo de sair da caverna e conhecer a realidade. 18. Né? Paredes de escritório já não davam a impressão de encontrar-se em ângulos retos. O que realmente importava era era que as relações de espaço haviam perdido grande parte de sua relevância, e minha mente agora percebia o mundo de acordo com categorias outras que não as espaciais. Então, veja, ele vai defender essa tese de que nós vivemos num modo reduzido de consciência, pautado pela sobrevivência, e que o que a droga faz é nos induzir à fuga desse estado de sobrevivência para entrar no modo contemplativo de percepção real das coisas. O que seria aí próximo a uma experiência mesmo de juízo final, de pós-vida, né? E só ali nós teríamos a revelação, né? O apocalipse de perceber as coisas como elas realmente são em sua plenitude, a beleza delas. E por isso ele quis induzir esse estado de forma química. Mas ele acredita que seja possível também de forma hipnótica. Então e aí veja, quando você não está no modo sobrevivência, de acordo com o Huxley, a parte espacial e temporal perdem toda a importância. Né? Ele põe aqui, a indiferença ao espaço era acompanhada por uma indiferença ainda maior ao tempo. Então, essa dimensão tempo-espaço, que é fundamental no modo de sobrevivência, na nossa realidade de cunho material, ela é absolutamente abstraída, renegada, desprezada pela mente que está induzida a um estado contemplativo, mais transcendental, mais espiritualizado, né, de acordo com o que o Huxley coloca aqui. Né? E vamos lá para 44, ver a sugestão que o Huxley dá também, que é a continuação da narração dele. Ele fala, né, o pesquisador sugeriu um passeio no jardim. Eu estava disposto e, embora meu corpo parecesse estar quase completamente dissociado da mente, ou melhor, embora minha consciência do mundo exterior transfigurado já não estivesse atrelada a uma consciência de meu organismo físico, vi-me capaz de levantar, abrir a porta-balcão e sair sem um mínimo de hesitação. É claro que era estranho sentir que eu, entre aspas,
não era a mesma coisa que esses braços e pernas, esse tronco, esse pescoço e até essa cabeça completamente objetivos. Era estranho, mas a gente logo se acostuma. E de qualquer modo, o corpo parecia perfeitamente capaz de cuidar de si próprio. Na realidade, ele cuida de si próprio o tempo inteiro. Tudo que o ego consciente pode fazer é formular desejos que são então executados por forças que ele controla muito pouco e não compreende em absoluto. Quando fazer qualquer coisa a mais, quando se esforça demais, por exemplo, quando se preocupa, quando fica apreensivo quanto ao futuro, ele diminui a eficácia dessas forças e pode até causar doenças no corpo desvitalizado. Então estou aqui finalizando a parte em que a gente fala da própria experiência em si, né? E veja o quão, de acordo com Huxley, essa experiência foi, digamos, próxima ao que seria um pós-mortem, né? Ele perceber que o eu, o corpo, na verdade não pertencia a ele, né? Ele ter essa estranheza de não se ver identificado no seu próprio corpo, né? Ele sair do corpo, né? E aí vamos para uma parte que é fundamental aqui na obra, que é a teoria da mente redutora, que ele usou da obra, retirou da obra do Henri Bergson, né? Outro filósofo com importante, escreveu inclusive sobre o significado do cômico, né? do riso, um livro que talvez eu traga aqui mais à frente, né? Então ele põe aqui da teoria do Bergson, do Henri Bergson. Ele vai tirar a ideia de mente redutora, ou seja, o que é a mente redutora? É a ideia de que a nossa mente, a gente tem uma visão equivocada de que a mente inclusive costuma-se falar isso, né? Que o homem não consegue aproveitar nem, não sei exatamente o percentual, 10%, 20%. O homem não consegue passar do uso potencial da mente de 10% a 20%, né? De todo o potencial que a mente poderia ser explorada. Na verdade, a teoria do Henri Bergson inverte isso e fala que não fosse a mente, o homem poderia ter um potencial muito maior. A mente, na verdade, ela nos reduz a possibilidade de conhecer a realidade, a possibilidade de racionalizar sobre a realidade, enfim. A mente é redutora e não ao contrário, ela não é subutilizada, ela é utilizada dentro do seu potencial máximo e, na verdade, é ela que inibe o nosso potencial enquanto ser, né? Vamos ver aqui como ele fala, né? Então, a tese do Henri Bergson, né? Sua tese é a de que a função do cérebro, do sistema nervoso e dos órgãos sensoriais é muito mais eliminativa que produtiva. O cérebro e o sistema nervoso têm a função de impedir que sejamos sobrecarregados e confundidos por essa massa de conhecimento que, em sua maior parte, é inútil ou irrelevante. Assim, eles excluem a maioria das coisas que poderíamos perceber ou lembrar a cada momento e deixam passar somente uma seleção muito pequena e especial que provavelmente terá utilidade prática. Segundo tal teoria, cada um de nós é potencialmente a mente integrada, né? Que seria a mente capaz de tudo, né? Nós potencialmente seríamos a mente integrada, mas na medida em que somos animais, nosso objetivo é sobreviver a todo custo. A fim de tornar possível a sobrevivência biológica, a mente integrada tem de passar pela válvula redutora do cérebro e do sistema nervoso. Então, a fim de formular e expressar o conteúdo dessa consciência reduzida, o homem inventou e submeteu uma elaboração infinita àqueles sistemas e símbolos e filosofias implícitas que chamamos de línguas. Cada indivíduo a um só tempo o beneficiário e vítima da tradição linguística no seio da qual nasceu. Então veja que interessante, né, essa teoria. Ela coloca inclusive, né, como a expressão máxima dessa redução da nossa mente a língua, que é a linguagem que efetivamente é a codificação que nos permite nos comunicar, mas que possui limites, né? E que, de acordo com ele, vem de uma origem já limitada, que é a nossa percepção da realidade, induzida no modo sobrevivência, vamos colocar assim. E aí ele vem aqui para 22, né? A maior parte das pessoas, a maior parte do tempo, só conhece aquilo que passa pela válvula redutora e é consagrado como genuinamente real pela língua local. Certos indivíduos, no entanto, parecem nascer com uma espécie de tubulação alternativa que contorna a válvula redutora. Outros adquirem tal tubulação temporariamente de modo espontâneo ou como resultado de exercícios espirituais
deliberados ou pela hipnose ou ainda por meio de drogas. Sim, interessante, né? Efetivamente, existem algumas pessoas que são consideradas superdotadas em termos cerebrais e que, na verdade, elas conseguem ter uma memória prodigiosa em que praticamente todas as experiências que elas têm, elas se lembram, né? Ela esbarrou com uma pessoa há 15 anos atrás, numa esquina, ela lembra disso. Ela lê um livro, ela sabe qual é a palavra que está na página 145, do parágrafo 3º. Então, assim, essa memória prodigiosa faria assim, algum nexo em relação ao que está escrevendo Huxley, nesse sentido de algumas pessoas terem uma tubulação alternativa que contornassem a válvula redutora que é a nossa mente, né? E ele diz que é possível contornar de forma artificial essa válvula redutora por métodos, né, como o uso de substâncias químicas alucinógenas, né, ou como a hipnose, que essas formas vão te trazer aí uma forma de induzir a sua mente ao que seria a mente integrada, a mente capaz de absorver a realidade como ela é, né? E sair aí do modo sobrevivência. Vamos ver aqui na 23, né? Quando o cérebro sente falta de açúcar, o ego subnutrido se debilita, não se importa mais em cumprir as tarefas necessárias e perde todo o interesse por aquelas relações espaciais e temporais que tanto significam para um organismo dedicado a sobreviver no mundo. Isso aqui vai ter uma relevância interessantíssima sobre todos os aspectos, né? Vou tentar aqui ver se a gente continua aqui nesse ponto. Eu estou aqui na página 23. Né? Veja, ele explica que a mente redutora é sobre a questão do açúcar. Né? Então, se você sente falta de açúcar, você está subnutrido, se debilita no açúcar, então você passa a não se importar mais em cumprir as tarefas necessárias e perde todo o interesse por aquelas relações espaciais e temporais. Então a dimensão tempo-espaço ela vai perdendo o significado e a importância, né? E você vai entrando numa espécie de mente integrada transcendental, onde o que vai passar a ter importância não é mais as relações necessárias para a sobrevivência, mas e sim um modo contemplativo de vida. Isso está muito ligado a exercícios espirituais e a sociedades secretas também, ocultismo. Mais à frente, talvez eu traga aqui algumas anotações sobre esse assunto, né? Mas vou entrar aqui já nesse assunto agora mesmo, né? Os métodos de transcender a si mesmo, né? Vamos falar sobre esses métodos de transcender a si mesmo, prescritos aqui na página 70, começa aqui na página 70, né? Depois vai. Então, tá aqui. A necessidade primeira é encontrar um método seguro, fácil e confiável de transportar-se a si mesmo e aos outros do velho ao novo mundo, do continente das vaquinhas e cavalos familiares ao dos cangurus e ornitorrincos. É claro que está fazendo aqui uma metáfora para você sair da sua mente redutora e entrar na sua mente integrada. Né? Esse caminho aqui, ele diz, o problema é você encontrar um método seguro, e claro, porque quando se fala tanto de hipnose quanto de uso de substâncias alucinógenas, existem riscos, né? E riscos potencialmente ofensivos e que devem ser considerados pesados, inclusive serão mencionados. Espero aqui mais à frente ter tempo para isso. Mas aqui, veja, ele fala: para tanto existem dois métodos, nenhum deles é perfeito, mas ambos são suficientemente confiáveis, fáceis e seguros para justificar seu emprego por aqueles que sabem o que estão fazendo. No primeiro caso, a alma é transportada a um destino remoto com a ajuda de uma substância química, mescalina ou ácido lisérgico. No segundo caso, o veículo é psicológico por natureza e a passagem para os antípodas da mente dá-se por hipnose. Os dois veículos carregam a consciência para a mesma região, mas a droga tem um alcance maior e leva seus passageiros mais adiante na terra incógnita. Né? Então, claro que vai ter referência, a gente pensa logo na Alice no País das Maravilhas, que é um livro que tem também muita ligação aí inclusive com a questão de sociedades secretas, ocultismo, e da mesma forma aqui, ele coloca essas duas formas como absolutamente seguros. Acredito que ele tenha sido otimista em relação a essas duas técnicas. Não vejo essa segurança toda, né? De qualquer forma, não tenho experiência nisso para falar sobre isso, mas pelo que se ouve
de acontecimentos. De qualquer forma, ele coloca aqui como absolutamente seguros, né? Mas depois, mais adiante, ele mesmo vai contrapesar isso. E, assim, vamos continuar aqui, né? Falei aqui dois veículos. Alguns sujeitos sob hipnose são transportados em estado de transe a uma região dos antípodas da mente onde encontram o equivalente aos marsupiais, estranhas criaturas psicológicas, levando uma existência autônoma de acordo com a lei de seu próprio ser. Intrusões similares de material inútil porém estética e às vezes espiritualmente valioso podem ocorrer como resultado da doença ou fadiga, ou podem ser induzidas por jejum ou por um período de confinamento em um local escuro e silencioso. Veja, isso aqui é muito interessante, né? Vou colocar aqui mais uma vez. Intrusões similares de material inútil podem... Não, desculpa. Intrusões similares de material inútil, porém estética e às vezes espiritualmente valioso, podem ocorrer como resultado de doença ou fadiga, ou podem ser induzidas por jejum ou por períodos de confinamento em um local escuro e silencioso. Isso aqui é muito interessante, porque mais adiante eu vou comentar por quê. Isso aqui é muito interessante, né? Vamos finalizar aqui 72, né? Isso ajuda a explicar a eficácia do jejum como um indutor de experiência visionária. Ao reduzir a quantidade de açúcar disponível, jejuar diminui a eficiência biológica do cérebro e assim torna possível o acesso à consciência de um material que não tem nenhum valor para a sobrevivência. Então, veja o que a gente está falando aqui, de métodos de transcender a si mesmo, né? A hipnose pode levar, segundo, por exemplo, o Carl Gustav Jung, né, que era o discípulo aí do Sigmund Freud, ele fala muito da possibilidade da hipnose levar a regressão para além da sua própria existência terrena, material, atual, para você regredir para, inclusive, vidas passadas. Né? Então, a hipnose é um desses caminhos aqui. Mas o interessante dessa possibilidade de você, por meio de jejum e de reclusão aqui, confinamento em um local escuro e silencioso, né? Isso remete diretamente às sociedades secretas e ao ocultismo. O Jonathan Black, no livro que ele escreve sobre o Dante Alighieri, ele fala justamente isso, de câmaras escuras, pórticos escuros subterrâneos, sobretudo lá em Veneza, usados por sociedades secretas, onde havia um ritos em que essas pessoas eram como ritual de iniciação para a aceitação dessas sociedades secretas, colocadas por muitos dias em jejum em câmeras escuras, justamente com o propósito de ter a experiência, né? Esses ritos de iniciação visavam jejum somado à escuridão, né? Nesses pórticos, nessas câmeras subterrâneas, objetivando que a pessoa tivesse ali a experiência, né? Talvez aí fosse, por comparação, a experiência da mente integrada, né? Ou seja, a revelação, o apocalipse, você tivesse ali a percepção de que você vive na caverna e você saísse da caverna e tivesse a possibilidade de ver o mundo como ele é. Isso como uma necessidade para você ser aceito numa sociedade secreta. Justamente por quê? Porque a sociedade secreta, ela é a metafísica que comanda a questão física, material, né? Ela é incumbida, geralmente uma sociedade secreta como a maçonaria, ou mesmo no passado os Illuminati foram, né? Eles têm esse propósito de induzir o que seria a arquitetura, né? O que seria toda a parte material de uma sociedade, de uma comunidade. Então, se eles estão responsáveis pela indução do que é material, é natural que eles tenham conhecimento das ilusões da materialidade e da realidade como ela é em sua plenitude. Então, o propósito justamente dessas sociedades secretas que para que você seja aceito é que você tenha esse conhecimento, né? Você perca essa ilusão materialista para que você possa assumir uma responsabilidade que é de cunho metafísico, né? Então, daqui o Huxley faz exatamente isso, ele fala exatamente dessa indução cerebral por meio da indisponibilidade de açúcar no cérebro, né? E também de luz, né? Pode-se dizer, te induzir a esse estado. Vamos falar agora da relação da experiência
mística com a arte, vai ser, a todo momento vai ter ensaios estéticos interessantíssimos. O Huxley era um profundo conhecedor de arte, algo que eu não vou trazer, não tenho condições de trazer aqui, muito das considerações dele, para você que aprecia filosofia estética e que gosta de arte, sem dúvida, um livro é um prato cheio, esse livro. Ele vai estar a todo momento falando, fazendo comparações, ele tem teses, inclusive, sobre isso aqui. Vamos ver um pouquinho só, uma pincelada aqui de alguma coisa que eu tenha para falar sobre esse assunto. Ele coloca aqui, né? Tenho forte suspeita de que a maioria dos grandes conhecedores da esseidade prestava pouquíssima atenção à arte. Alguns recusavam-se a ter qualquer coisa a ver com ela, outros se contentavam com obras que um olhar crítico classificaria como de segunda categoria. Então veja, ele coloca aqui que justamente essas pessoas iniciadas, sacerdotes, pessoas em altos graus dentro de sociedades secretas, enfim, pessoas que têm aí, tem o conhecimento do que seria a essência da realidade, né? Ou seja, que já saíram da caverna, vamos dizer assim, eles pouco dariam atenção à arte. E por quê? Qual o motivo disso? Porque, de acordo com Huxley, a arte é uma tentativa dos que já saíram da caverna reproduzir para os que estão ainda na caverna o que seria a realidade, de forma limitada pela técnica, limitada pela materialidade, né, por ordem, pelo código ao qual o artista se sujeita, né, se for escrita pela linguagem, se for pintura por meio da tela e da técnica de pintura, né. Então, enfim, muitas das vezes o artista, a arte, ela é apenas uma tentativa, o que o Huxley coloca, é apenas uma tentativa do artista de reproduzir o que é a realidade plena, vista por quem já saiu da caverna. Então, para quem já saiu da caverna, essa tentativa é absolutamente uma redução, uma diminuição do que é a essência em si. A verdadeira arte seria essa essência, né, que a mente redutora nos impossibilita de enxergar. Essa é a visão que o Huxley coloca aqui nesse ensaio. Não estou dizendo que eu concorde com ela, nem que eu discorde, tenho minhas próprias posições a respeito disso. Então, ele coloca aqui que ele acredita que os grandes conhecedores dessa esseidade, né, prestam pouquíssima atenção à arte. A razão da experiência é menos importante que a experiência em si. Absorto diante das saias de Judite na maior loja de departamentos do mundo, eu soube que Botticelli, não somente Botticelli, mas muitos outros também, haviam olhado para os drapejados com o mesmo olhar transfigurado e transfigurante que fora meu naquela manhã. Todos eles viram a Stiegeit, a completude e a infinitude dos tecidos dobrados e deram o melhor de si para representá-las nas telas ou na pedra. Necessariamente, é claro, sem sucesso. Então aqui justamente aquele complemento que eu falei. Na visão dele, os que conhecem a esseidade, os sacerdotes, os iniciados, enfim, né, essas pessoas não valorizam a arte, e os artistas, eles foram os que tentaram reproduzir, se submetendo aos limites do código e da técnica, que tentaram reproduzir essa completude, essa infinitude da realidade. E, obviamente, de acordo com o Huxley aqui, é sem sucesso, porque a técnica e os limites da materialidade impossibilitam, né, transpor toda a beleza que há fora da caverna. Essa seria aí a minha maneira de explicar esse trecho, né? E aí vamos ver a questão da mudança de significado. A mudança de significado que a experiência mística, mística-química, né, produziu na mente do Huxley, né? Vamos começar aqui com a 30, né? Ele coloca aqui: é assim que devemos ser. Né? Ao estar, digamos, sob o efeito da mescalina, ele olha a realidade e fala: é assim que devemos ver. Eu repetia, enquanto olhava para as minhas calças ou contemplava os livros preciosos nas prateleiras, as pernas da minha cadeira infinitamente transvangogriana. É assim que devemos ver, é assim que as coisas realmente são.
Se sempre víssemos as coisas daquele jeito, nunca mais quereríamos fazer outra coisa. Simplesmente olhar, simplesmente ser divino. Não eu da flor, do livro, da cadeira, da flanela. Isso seria suficiente, mas nesse caso, o que seria das outras pessoas? O que seria das relações humanas? Então ele coloca justamente essa questão, né, de que o efeito contemplativo é tão vigoroso, tão forte, que tudo perde sentido e significado. E neste caso, né, em particular, se realmente as pessoas estivessem, digamos, todas vivendo essa mesma experiência e desejando permanecer nela, seria, sim, o fim da civilização no aspecto da ordem material. Porque, de fato, as pessoas não teriam mais por que se relacionar e nem por que produzir nada. Por isso é um estado muito, digamos, induzido do que seria a experiência pós-mortem, né? Se perde o significado da existência em si. A contemplação por si só já dá a saciedade em relação a tudo na vida. E aqui 31, né? Ele colocou: percebi que estava evitando deliberadamente os olhares daqueles que estavam comigo no escritório, abstendo-me propositadamente de tomar demasiada consciência deles. Um deles era minha esposa, o outro um homem que eu respeitava e de quem muito gostava, mas ambos pertenciam ao mundo do qual, por um instante, a mescalina havia me libertado. O mundo dos eus, do tempo, dos juízos morais e das considerações utilitárias. O mundo. E era este aspecto da vida humana que eu queria, acima de tudo, esquecer, da autoafirmação, da presunção, da sobrevalorização das palavras e da idolatria das noções. Então, veja, a experiência trouxe essa mudança de significado para o Huxley. Ele percebeu que o mundo, como nós compreendemos ele, é absolutamente sem importância. Algo que os estoicos já mencionavam, já diziam, né? O mundo que nos cerca, os problemas cotidianos nossos, por mais importantes que pareçam, inclusive no que diz respeito à luta pela sobrevivência, ante a beleza da esseidade fundamental, que é a própria realidade, ela é absolutamente sem importância. A importância é maior para quem conhece a realidade com sua mente integrada, né? Essa realidade é muito superior a qualquer probleminha nosso com relação à realidade. 36. Pois em sua plenitude o caminho de Maria inclui o caminho de Marta e o eleva, por assim dizer, a sua potência mais alta. A mescalina abre o caminho de Maria, mas fecha as portas para o de Marta. Dá acesso à contemplação, e é uma contemplação que, contudo, é incompatível com a ação e mesmo com a vontade de agir, com a própria ideia de ação. E aqui por que essa referência às irmãs Marta e Maria? Porque elas eram discípulos de Jesus que tradicionalmente são tomadas como figuras da vida ativa e da vida contemplativa, respectivamente. Então, o que a mescalina fez foi fechar as portas da vida ativa, ou seja, das portas de Marta, para abrir as portas de Maria, que seria a vida contemplativa. Então, continuando aqui na 39, né? Na maior parte dos tempos e lugares, os homens atribuíram mais importância à paisagem interior que aos entes objetivos. Sentiram que o que viam de olhos fechados possuía um significado espiritual mais elevado que o que viam de olhos abertos. A razão? A familiaridade gera desprezo, e a questão da sobrevivência é um problema cuja urgência oscila entre o cronicamente tedioso e o torturante. O mundo exterior é aquele com o que nos deparamos quando acordamos a cada manhã. É o lugar onde, queiramos ou não, devemos tentar ganhar a vida. Então, né, aqui ele vai continuar, né? Tanto em sua arte como em sua religião, os taoístas e os zen budistas iam além das visões e contemplavam o vazio. E através do vazio contemplavam as 10.000 coisas da realidade objetiva. Em razão da doutrina do verbo feito carne, os cristãos deveriam ter sido capazes, desde o início, de adotar uma atitude semelhante diante do universo que os rodeava. Em virtude da doutrina da queda, porém, isso afigurou-se-lhes muito difícil. Então, assim ele coloca que temos a tendência a compreender o mundo interior como mais divino do que o exterior, motivo porque o exterior está associado
a nossa urgência na luta pela sobrevivência, que ela tende naturalmente a ser tediosa e torturante, e por isso tiramos tudo que há de divino no mundo exterior. Mas o que a experiência hipnótica ou química pode fazer com relação a trazer a nossa mente integrada de volta é percebermos a divindade no mundo exterior mesmo, né? Pela abertura das portas da percepção. Então essa divindade vai vir quando você olhar para ela. Você vai ter a experiência de ver as coisas com uma luminosidade, de acordo com o que relata aqui o Huxley, luminosidade própria que nos induz a querer viver de contemplação e não mais de ação. Aí a gente perde as referências aí da dimensão tempo-espaço. Perde não porque seja uma perda realmente, mas porque no sentido de se você se despoja, né? Não é um prejuízo, é um lucro ter essa perda. Então eu diria um despojamento com relação às dimensões de do plano tempo-espaço. É claro que isso é próprio de uma vida espiritual e não de uma vida terrena, porque na vida terrena essa dimensão tempo-espaço é fundamental para a luta pela sobrevivência. Então é um pouco por isso que as coisas são como são, né? Por isso que nós temos uma mente redutora, de acordo com como propõe aqui o Aldous Huxley. E vamos falar então aqui do que seria a questão da experiência visionária filosófica da arte e religião, né? Ele vai ter uma tese de que à medida em que houve a evolução dos tempos, esse brilho fantástico que a experiência da mente integrada produz, ela foi conseguindo a tecnologia, o uso de determinadas tintas, ela foi conseguindo ser melhor reproduzida pela ciência e pelas artes. De forma que essa experiência que ele chama de primordial, né, primária, de se deparar com esse brilho da esseidade, né, ela foi se banalizando e nós fomos nos tornando dessensibilizados a partir do momento que, né, imagina, por exemplo, o que seria o brilho da esseidade quando você está, por exemplo, numa Las Vegas, né, em que tudo brilha. Então, a gente foi sendo dessensibilizado justamente por essa tendência aí a ter ao nosso redor tudo brilhando, né? Então, a experiência primordial em direção ao que seria o transcendente foi se vulgarizando e deixando de ganhar a importância que deveria ter, né? Eu botei aqui, né? O excesso de exposição ao estímulo nos dessensibilizou. O autor vai discorrer o seu vastíssimo conhecimento de arte e história da arte, citando o uso do poder transportador. Então, é esse brilho que nos transporta para essa essência divina, né? E essa essência divina vai sendo cada vez mais desprezada a partir do momento que esse brilho vai abundando ao nosso redor, produzido pela ciência e pela arte mesmo, né? Agora, uma sugestão interessantíssima, né? Seria o inferno uma bad trip? Né? O que seria uma bad trip, para quem não sabe? Né? Bad trip seria uma viagem ruim, né? Tradução literal. A viagem ruim seria típica ao que, por exemplo, as pessoas que fazem uso rotineiro, né, de entorpecentes, de alucinógenos, né? Sobretudo alucinógenos, né? A bad trip seria quando você viaja mal, né? Você toma a substância que vai te trazer uma alucinação e em vez de você ter prazer, deleite, né, um efeito contemplativo forte, o que você tem é um verdadeiro pesadelo, né? Você passa a viver situações, por exemplo, os Beatles, né, tem no Anthology, eles narram num dos capítulos, que é um documentário muito interessante de ser visto, né, o Anthology dos Beatles, no momento em que eles passaram a fazer uso de alucinógenos, sobretudo o ácido lisérgico, né, eles passam a tiveram momentos de experiência de bad trip, que seria aí, como eles narram, eles vivenciaram um verdadeiro inferno, uma confusão entre o que era a realidade que os cercava e pesadelos, né? E propõe o Aldous Huxley que o inferno poderia ser nada mais do que essa
má viagem, né? Ou seja, quando você não está preparado para eliminar-se da mente redutora. E esse não estar preparado para eliminar a mente redutora, ou seja, ter a sua mente integrada quando você não está preparado, o que te remete aí a um pesadelo, um estado de pesadelo. E é claro que isso vai ter uma ligação forte com o lamaísmo, com o livro tibetano dos mortos, que será citado pelo Huxley. Porque justamente no livro tibetano dos mortos você tem lá as 3 fases, né? O Shikai, o Sidpa, que é o último, e o Shoinid. Esse Shoinid, né, que é o estado intermediário do espírito pós-mortem, é o estado dos pesadelos. É o estado em que nós não estaríamos aí, digamos, rejeitamos a possibilidade de irmos para o Dharma, né, para a luz final, e vamos, por apego à vida, né, ou seja, por excesso de medo do divino, né, nós vamos viver uma bad trip, uma série onde nós vamos sofrer várias torturas, né, sentir na carne, que já nem existe mais, né, porque estaremos falando de um pós-morte, mas sentirmos na carne a violência toda de entidades espirituais que vão nos esquartejar, enfim, e vamos, através de tudo isso, retornar ao útero, na última fase, que é o Sidpa. E a proposta que o Huxley traz, acrescenta a esse conhecimento passado numa tradição oral dos tibetanos do norte, é a ideia de que a bad trip seria o inferno, né? O inferno seria esse estado Shoinid. A maioria dos consumidores de mescalina só experimenta o lado paradisíaco da esquizofrenia. A droga conduz ao inferno e ao purgatório somente aqueles que sofreram recentemente de icterícia ou que padecem de depressão periódica ou ansiedade crônica. Mas a pessoa razoavelmente saudável sabe de antemão que, no que lhe diz respeito, a mescalina é completamente inócua, que seus efeitos passarão ao cabo de 8 ou 10 horas sem deixá-las de ressaca e sem, portanto, produzir nela a ânsia por uma nova dose. Fortalecida por esse conhecimento, ela embarca no experimento sem medo, em outras palavras, sem a disposição de converter uma experiência extra-humana estranha e sem precedentes em algo chocante, algo efetivamente diabólico. Veja, aqui justamente isso, porque presume-se dentro do livro tibetano dos mortos que o medo com relação a essa nova realidade que é a vida pós-mortem, é ela que nos leva, esse medo que nos induz ao inferno, né? Que seria aí o Shoinid, o estado Shoinid, aos infernos que nós passaremos no pós-morte. Então, de acordo com o que coloca o Huxley aqui, é essa confiança que o usuário da mescalina tem de que não vai embarcar em um experimento ruim, essa confiança que permite que ele viva só o que seria aí o lado paradisíaco da esquizofrenia. A esquizofrenia vai ser comparada o tempo todo com a própria experiência que o Huxley coloca, porque a esquizofrenia, segundo o Huxley, justamente seria a forma com que a mente humana teria ali se despregado totalmente da realidade interior e exterior ao mesmo tempo, né? Então, ele vai colocar que só em casos específicos, né, para pessoas que sofrem de depressão periódica, ansiedade crônica ou tiveram recentemente icterícia, é que a mescalina pode produzir uma má viagem, uma bad trip. Fora isso, a segurança da droga costuma fazer com que a pessoa não perca o controle, não fique com medo do própria experiência em si e viva momentos tranquilos, né? De uma experiência incrível, alucinante, né? De ver a realidade como ela é. Então, confrontando com uma cadeira que parecia o juízo final, ou melhor, com um juízo final em que, muito tempo depois e com considerável dificuldade reconheci uma cadeira, vi-me de súbito à beira do pânico. Senti, de repente, que aquilo, embora arrumasse para uma beleza sempre mais intensa, um significado sempre mais profundo, estava indo longe demais.
O medo, numa análise retrospectiva, era o de ser esmagado, de desintegrar-me sob a pressão de uma realidade maior do que a mente, acostumada a viver a maior parte do tempo no confortável mundo dos símbolos. Poderia suportar. Né? A literatura da experiência religiosa abunda em relatos das dores e temores que assoberbam aqueles que se viram, de modo demasiadamente repentino, face a face com alguma manifestação do mysterium tremendum. Em linguagem teológica, esse medo é devido à incompatibilidade entre o egoísmo do homem e a pureza divina, entre a separatividade em que o ser humano se enclausura e a infinitude de Deus. Segundo Boehme e William Law, podemos dizer que a luz divina em todo o seu fulgor só pode ser apreendida pelas almas não regeneradas como um fogo abrasador e purgatorial. Doutrina quase idêntica encontra-se no livro tibetano dos mortos, onde se relata que a alma do falecido recua em agonia diante da pura luz do vazio e mesmo diante das luzes menores, mais moderadas, refugiando-se a toda pressa na confortável escuridão da individualidade e renascendo como um ser humano, ou mesmo como um animal, um espírito faminto, um cidadão do inferno. Qualquer coisa é preferível ao brilho abrasador da realidade sem limites. Qualquer coisa. O esquizofrênico, além de ser uma alma não regenerada, é também desesperadamente doente. Sua doença consiste na incapacidade de se refugiar da realidade interior e exterior como faz habitualmente a pessoa sã no universo prosaico do senso comum. Tá aqui, né, da Bad Trip, né? Aí ele põe: sendo, portanto, incapaz de isolar-se da experiência de uma realidade com a qual ele não é santo o suficiente para conviver e cuja existência, sendo ela o mais obstinado de todos os fatos primários, ele não é capaz de negar, uma realidade que, pelo fato de nunca lhe permitir ver o mundo com os olhos meramente humanos, leva-o pelo medo a interpretar a sua insistente estranheza e a intensidade abrasadora de seu significado como manifestações de uma malevolência humana, ou mesmo cósmica, malevolência essa que suscita reações desesperadas desde a violência homicida num extremo do espectro até a catatonia ou suicídio psicológico no outro. Então veja, a esquizofrenia seria o estado terreno, o estado da vida terrena, similar ao que ocorreria no pós-mortem quando você não é capaz de lidar com a realidade divina. Né, em que você vive torturas psicológicas de tal ordem que não, na vida terrena lhe induz à loucura, ao estado violento, né, ou mesmo suicídio, né, no estado espiritual te induz a sofrer como se estivesse no inferno, né, a bad trip, se estivesse no inferno, e te induz, de acordo com o lamaísmo, né, com os tibetanos do norte, te induz ao estado Sidpa, onde você vai buscar fugir dessa realidade com a qual você não é puro o suficiente para lidar com ela, você vai buscar se rematerializar no útero, né? Sidpa, você vai buscar um útero para renascer, para reencarnar. Essa seria a visão lamaísta, né? E aí vem o detalhe, veja, isso vale como se fosse também a questão da experiência alucinógena. Se a pessoa tomasse o caminho errado no começo, tudo o mais que acontecesse seria prova da conspiração contra ela. Então, esse é o problema de tomar o caminho errado, ou seja, de ir para essa experiência com medo, levando medo. É a mesma coisa da bad trip com relação ao uso da droga, é o mesmo problema de morrer com medo, estando com medo. O ideal seria morrer com confiança, né? Com fé, com confiança. Morrer com medo te induziria ao estado de Shoinid, né, de desespero, e você reencarnaria. E aí ele vai justamente falar isso, né, porque o médico que está entrevistando ele no decorrer da experiência, né, ele fala assim: então você acha que sabe qual é a raiz da loucura? Minha resposta foi um sim, convicto e sincero. E você não poderia controlar o processo? E o Huxley responde, né, não poderia. Se tomasse o medo e o ódio como premissas maiores, teria necessariamente de proceder até a conclusão. E aí volta a perguntar: você seria capaz, perguntou-me minha esposa, de concentrar sua atenção naquilo que o livro tibetano dos mortos chama de clara luz? Ou seja, quando você no estado Shikai, né, quando você acaba de falecer, você tem a clara luz
ali aos céus, onde você poderia atingir o estado Dharma, lhe é oferecido essa possibilidade, e a maior parte de nós a rejeita, né? E ele coloca, talvez não conseguiria fazê-lo sozinho. Essa resposta é fantástica, porque se você ler o livro Tibetanos Mortos, vai mostrar exatamente isso, que o ritual tem por objetivo que você seja acompanhado, né? O corpo é acompanhado por um sacerdote que vai orientar a alma, né? E o propósito desse rito é justamente induzir o espírito do falecido ao estado de Dharma, né? Que seria aí o Nirvana, né? O momento, a deposição final do espírito, se que ela não voltasse a reencarnar. Né? E aí, é claro, né? A gente poderia aí pensar, fazer um pensamento comparativo, se fosse usar desse conhecimento lamaísta para associar a realidade que nós vivemos. O mundo, nos últimos séculos, só tem aumentado populacionalmente, né? Os espíritos humanos não têm conseguido, cada vez mais se reencarnado, né? E talvez espíritos de outra ordem também tenham reencarnado também, o que aumenta o número de humanos na face da Terra. E, por outro lado, não conseguimos ter aí um trabalho lamaísta de orientação, a perda dessa cultura lamaísta de orientação para direcionar os espíritos ao seu destino final, que seria o Dharma, impede que haja a redução populacional. Ao contrário, só há o aumento da população humana, porque justamente não há mais esses ritos aí de orientação do espírito pós-mortem em direção ao Dharma. E o Huxley é alguém que fala que não conseguiria ir em direção à clara luz se não tivesse ali, se ele estivesse sozinho, não tivesse alguém ali para orientá-lo em relação aos rituais tibetanos, né? Estou aqui na página 48. Sim. Então, veja, vai ter toda uma parte no livro posterior em que ele vai falar sobre a questão da religião com as drogas, o motivo pelo qual as religiões do Ocidente rejeitaram as drogas, quando na verdade religiões primitivas, ao contrário, entendiam esses alucinógenos, essas ervas alucinógenas como participantes dos ritos de iniciação, e que a opinião dele é de que isso deveria ser resgatado de alguma forma, porque essas ervas, como por exemplo no caso aí a droga da mescalina, né, ela poderia mais facilmente induzir a um estado de conhecimento divino, né? Ao invés de ficar dependendo única e exclusivamente da fé e da força de vontade, que as pessoas teriam conhecimento do divino e com isso a religião se tornaria bem mais fácil, né, de ser levada à frente. Essa é a proposta que o Huxley faz em relação às drogas. E com relação ao discurso em favor da mescalina, né, e com relação à experiência em si, veja, não sei, eu não tenho certeza, talvez possa ser entendido como uma confusão entre experiência mística e alucinação, né? Pode ser que, não sei, pode ser que eu não sei até que ponto separar uma coisa da outra, se é realmente se elas induzem ao mesmo estado, né? Se uma experiência mística pode ser induzida por meios químicos, né? Eu de fato não tenho esse conhecimento para responder essa questão. Para o Huxley, sim, esses meios químicos, assim como os meios hipnóticos, podem induzir você a uma experiência mística. Em termos de hipnose, eu tendo a acreditar mais nessa possibilidade, mas em termos de químicos, eu não sei. De fato, não tenho essa capacidade de falar sobre isso, mas seja como for, fica essa obra como uma possibilidade de reflexão de ordem estética, de ordem teológica, e toda uma discussão filosófica muito interessante que vale a pena ser lido, né? Das Portas da Percepção. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões.
Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição. Agora, você pode assistir os nossos vídeos sobre o mesmo autor ou assunto em sequência. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.